Bom dia, pessoal. Vamos lá, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iremos estudar as orações subordinadas adverbiais. Você observou que algumas orações são circunstâncias, ou seja, possuem valor de advérbio, estando ligadas ao verbo da oração principal. Observe este outro exemplo. No período das férias, nunca fico em minha casa. No período das férias é a locução adverbial de tempo. Quando estou de férias, nunca fico em minha cidade. Quando estou de férias é a oração subordinada adverbial temporal. Nunca fico em minha casa é a oração principal. Nos dois exemplos, percebemos circunstâncias de tempo. No primeiro caso, trata-se de uma locução adverbial de tempo, a qual está desempenhando um papel em relação ao verbo da oração principal. Já no segundo, nota-se a presença do verbo estar, o que denota uma oração funcionando como adjunto adverbial ao verbo da oração principal. Dessa forma, temos o exemplo de uma oração subordinada adverbial. E o que é uma oração subordinada adverbial? É a que possui o sentido de um advérbio ou de uma locução adverbial, exercendo o papel de adjunto adverbial perante o verbo da oração principal. Classificação das orações subordinadas adverbiais. Temporal. As orações subordinadas adverbiais temporais expressam a noção de tempo em relação ao verbo da oração principal. As conjunções que introduzem essas orações são quando, enquanto, sempre, que, desde, que, assim, que, logo, que e etc. Logo que o viu, apaixonou-se. A condicional. As orações subordinadas adverbiais condicionais expressam a condição para que algo se realize ou não. Ela confere uma situação hipotética que está relacionada à ocorrência ou não do fato expresso na oração principal. As conjunções que introduzem essas orações são se, uma, vez, que, a menos, que, caso, sem, que e etc. Se fizer sol, iremos à praia. Vamos agora para a concessiva. As orações subordinadas adverbiais concessiva expressam concessão, isto é, uma contradição relacionada ao verbo da oração principal, certo? É revelada pela oração adverbial e insuficiente para anular o fato expresso na oração principal. As conjunções que introduzem são embora, conquanto, ainda que, apesar de, mesmo que e etc. Embora já tivesse estudado piano, não conseguiu a vaga no Conservatório de Música. Proporcional. As orações subordinadas adverbiais proporcionais expressam uma proporção em relação ao que está sendo expresso na oração principal. As conjunções que introduzem essas orações são a preposição que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos e etc. A proporção que caminhava doía ainda mais a musculatura da perna. Causal. As orações subordinadas adverbiais causais expressam a causa e um efeito que aparece expresso na oração principal. As conjunções que introduzem são porque, visto que, uma vez que, como já que e etc. Era sempre
ovacionado, uma vez que possuía muitos fãs. Eu irei enviar a atividade. Boa aula!